Olá você de todo o Brasil, sempre ligado com a gente aqui na TV Evangelizar. Está começando o EV News desta quinta-feira, dia 18 de junho de 2026. Seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Dilon Araújo, quero sua companhia a partir de agora, a hora das nossas notícias do dia. Vamos então aos destaques do programa desta quinta-feira. Operação da Polícia Federal faz buscas e cumpre mandados em São Paulo, Bahia e no Distrito Federal. Além disso, foram determinadas medidas restritivas a investigados na Operação Compliance Zero, que já estão presos. A operação, que teve a 9ª fase, deflagrada nesta quinta-feira. Leilões em disparada, com juros nas alturas, preços dos grãos em queda com o recuo no preço do dólar, muitos agricultores não têm conseguido pagar as dívidas, que se acumularam e chegam a desistir de honrar com essas contas assumidas para compra de propriedades. Apenas em 2025, mais de 14 mil propriedades rurais foram a leilão e pedidos de recuperação judicial no setor cresceram 56%. Depois de assinado o protocolo para o acordo que define o fim da guerra, o mundo conta aos minutos para a reabertura e liberação total do Estreito de Hormuz para a passagem de grandes embarcações. Será o retorno, enfim, à normalidade de tantos negócios internacionais. O premier paquistanês, que mediou as negociações entre Estados Unidos e Irã, garantiu este novo cenário imediatamente. Fique ligado com a gente, o EV News desta quinta-feira começou. Foi deflagrada nesta quinta-feira mais uma fase, a 9ª, da Operação Compliance Zero. Os policiais saíram às ruas logo cedo para o cumprimento de 18 mandados de busca e apreensão em São Paulo, na Bahia e no Distrito Federal. É uma operação que vem investigando fraudes financeiras, lavagem de dinheiro, obstrução de justiça e um esquema financeiro bilionário no qual supostamente o Banco Master estaria envolvido. Também por determinação das autoridades, a partir da operação de hoje, medidas cautelares passaram a ser tomadas, também para restringir contatos que possam existir entre investigados. Foi determinada a retenção de passaportes e monitoração eletrônica dessas pessoas. E vamos agora ao campo, a zona rural, porque simplesmente disparou a quantidade de leilões em propriedades rurais brasileiras. Tudo por conta também da inadimplência. Cresceu de forma expressiva e até mesmo inesperada o número de imóveis que vão a leilão em áreas rurais pelo país. Uma consequência preocupante do endividamento de muitos produtores, ou mesmo de pequenos produtores. Muitos acabam não dando conta de pagar as dívidas, seja pelo recuo mais expressivo nos preços dos grãos de um ano para cá, e isso também consequência da desvalorização do dólar, seja pelos juros nas alturas, que tem castigado aqueles que assumiram prestações muito altas para a realização de financiamentos imobiliários, para plantio da safra ou mesmo para compra de máquinas ou equipamentos agrícolas. A inadimplência no campo, de acordo com um levantamento recente realizado no setor, chega hoje a 20% do total de empréstimos vigentes. Com os olhos nas dívidas que sobem com os juros em disparada, com os olhos atentos à possibilidade de um El Niño com muitos estragos nas lavouras já semeadas, o temor do agricultor é que com essa combinação de fatores, a renda no campo seja ainda mais reduzida. Outro fator que faz pesar a conta no fim do mês foi a disparada nos preços dos fertilizantes, esta por conta da guerra no Oriente Médio, que havia começado ainda no fim de fevereiro. No mapa do endividamento, o Rio Grande do Sul está entre os estados que mais foram afetados. Em 2024, foram várias enchentes que devastaram boa parte das plantações do estado. Claro, dívidas se acumularam. Em 2 anos, apenas relacionadas ao chamado crédito rural, as dívidas no estado quadruplicaram. Estão acumuladas hoje em 171 bilhões e 200 milhões de reais, de acordo com informações do Banco Central. A parcela em atraso dos empréstimos do crédito rural, que há 2 anos ganhava elevação de 5,5%, disparou, chega hoje a 19,6%. Com isso, vieram os leilões, muito mais leilões do que poderia ser esperado. No total, 14.219 propriedades foram leiloadas no ano passado, 30% a mais em comparação a 2024. Pedidos de recuperação judicial no setor do agronegócio também cresceram, 56%.
Notícias internacionais, um protocolo de intenções que indica o acordo de paz entre Estados Unidos e Irã já está assinado. Com isso, a expectativa é de a reabertura imediata do Estreito de Hormuz e a liberação da passagem de grandes embarcações. Quem garantiu este novo cenário da geopolítica internacional foi o premier paquistanês, que mediou o avanço deste acordo de paz pelo fim da guerra assinado entre Irã e Estados Unidos. Estados Unidos e Irã confirmaram a assinatura de um acordo para pôr fim à guerra no Oriente Médio e revelaram o texto de seu memorando de entendimento, pelo qual Teherã se compromete a diluir seu urânio enriquecido no marco de futuras negociações. Trump assinou pessoalmente nesta quarta-feira uma cópia do acordo durante um jantar com o presidente francês Emmanuel Macron no Palácio de Versalhes, após a cúpula do G7. Com a assinatura do protocolo de acordo para pôr fim à guerra no Oriente Médio, o Estreito de Hormuz será reaberto instantaneamente e o bloqueio americano dos portos iranianos será suspenso imediatamente, afirmou nesta quinta-feira o primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif. O protocolo entrará em vigor com efeito imediato e, como primeiro passo, a República do Irã reabrirá o Estreito de Hormuz sem demora e os Estados Unidos suspenderão imediatamente o bloqueio naval, escreveu Sharif na rede social X. Ele também disse que na próxima sexta-feira haverá uma cerimônia na Suíça para celebrar esse marco e dar início às conversas técnicas entre o Irã e os Estados Unidos. Washington e Teherã chegaram a um memorando de entendimento para encerrar o conflito desencadeado em 28 de fevereiro por ataques dos Estados Unidos e de Israel contra a República Islâmica, que se estendeu à região e causou milhares de mortes, principalmente no Irã e no Líbano. O acordo inclui o fronte libanês. Aqui no Brasil, as micro e pequenas empresas correspondem a 93% dos negócios ativos do país. O programa Acredita, do governo federal, tem o objetivo de acelerar o crescimento da economia nacional por meio do incentivo e do apoio aos micro e pequenos empresários. Uma iniciativa que está mudando vidas e o rumo da nossa economia. Em Campina Grande, na Paraíba, Lília realizou o sonho de ter o próprio negócio, uma loja de maquiagens. Quando começou, era somente uma prateleirazinha, não tinha quase produto. E o que a gente tinha era força de vontade e um sonho muito grande. Eu costumo sempre dizer que o maior desafio hoje do empreendedor é justamente esse. Ele é o primeiro a entrar e o último a sair. O bom resultado fez Lília decidir aumentar a loja. A solução veio por meio do programa Acredita no Primeiro Passo, que garantiu crédito com juros mais baixos do que o cobrado pelos bancos. O primeiro passo, que é o programa Acredita, ele é fundamental, não só na expansão, como um firmamento de qualquer negócio que você está iniciando. E o quanto é, o fundamental o apoio do banco Acreditar no Nosso Sonho, do governo federal, que o primeiro passo, que é a linha desse crédito, quanto foi importante para a expansão da loja hoje. As micro e pequenas empresas representam 93% dos negócios ativos e respondem por 26,5% do PIB, Produto Interno Bruto Nacional. De acordo com o Sebrae, o setor foi responsável por 80% das vagas formais de emprego no Brasil nos últimos 2 anos. Em 2025, foram abertos 4.600.000 novos pequenos negócios, um volume 19% maior do que o do ano anterior, que já tinha sido considerado um recorde nacional. Apesar dos números positivos, os micro e pequenos empresários ainda enfrentam muitos desafios. Fernando é economista da Universidade Federal de Juiz de Fora e especialista em gerenciamento financeiro. Ele destaca que a dificuldade para gerir o próprio negócio coloca em risco o crescimento dos micro e pequenos empresários. Tem estudos que mostram aí que algumas empresas, ou até muitas empresas, elas fecham com pouco tempo depois de abertas, porque muitas delas não conseguem gerir suas finanças, não colocam no papel, literalmente, o que entra, o que sai, a importância de um fluxo de caixa, conhecer os concorrentes, saber formar um preço, saber uma margem de lucro. Então, o gerenciamento financeiro é fundamental, é muito importante, sobretudo para pequenos negócios. O programa Acredita busca soluções para problemas como o acesso ao crédito, a burocracia em relação a impostos e a dificuldade de acesso à capacitação e inovações tecnológicas. Os resultados se refletem na economia nacional. Os reflexos são
econômicos. A gente começa num ambiente microeconômico, um indivíduo, um pequeno grupo, e aquilo vai se multiplicando e aquilo amplia a geração de empregos para a sociedade, a geração de renda, diminui índice de criminalidade, de violência, contribui para o crescimento do PIB. Quando as empresas vão bem, toda a economia vai bem. Então, hoje eu estou procurando me capacitar para justamente me qualificar profissionalmente e futuramente, quem sabe, construir minha própria marca. Então, eu digo que o Acredita, ele é realização. Ele é ampliação, ele é tudo de bom, minha gente. Dá certo, deu certo para mim, dá certo para todo mundo. Boas oportunidades, né? Para muita gente que está precisando. Olha só, pessoal, o cultivo de mirtilo tem ganhado espaço em Domingos Martins, na região serrana do Espírito Santo. Produtores por lá apostam na fruta conhecida pela crescente demanda no mercado brasileiro. Branco delicado da flor, ao verde tímido dos primeiros frutos, até chegar ao roxo intenso, que indica o ponto certo da colheita. O mirtilo, também conhecido como blueberry, veio de regiões frias da América do Norte. Na natureza, é muito consumido por ursos e no Japão ficou conhecido como símbolo de longevidade, por ser rico em antioxidantes. Mas por trás dessa plantação tem uma escolha. Enquanto muitos jovens deixam o campo em busca de outras oportunidades, Hugo decidiu ficar. Filho de produtores rurais, ele cresceu vendo a terra dar sustento à família. Mas não quis apenas continuar, quis fazer diferente. A ideia de cultivar mirtilo começou ainda na escola, como um projeto de curso. Teria que fazer, então, um projeto voltado à agricultura ou pecuária, que eu estudei em escola família agrícola. Então, ele foi a cultura que eu escolhi para essa conclusão. Nesses 2 anos de cultivo, já foram colhidos cerca de 700 quilos do fruto. A colheita exige cuidado. Os frutos são retirados um a um, sempre no ponto certo de maturação. É um trabalho manual. Ao contrário do cultivo tradicional, o mirtilo não é plantado direto na terra. As mudas ficam em vasos, com um substrato específico que garante melhor desenvolvimento das raízes. O nosso terreno aqui, ele não tem essa disponibilidade de terra com que o mirtilo se adaptava bem. Então, por isso, a questão do substrato de casca de pinos e a adaptação com vaso. Dividindo esse dia a dia de trabalho está a família, que acompanha de perto o desenvolvimento da produção. Que ele veio, desde criança vendo, participando. A gente que vem da cultura pomerana, então a gente colocava um caixotinho, ele estava lá sentado, a gente estava capinando, estava acompanhando o processo. Então isso meio que já vem pertencendo a ele, fez-se pertencente. Mesmo com a procura em alta, o Brasil ainda importa grande parte do mirtilo que consome. E isso mostra que espaço para crescer não falta. Então, a ideia é ampliar o cultivo do fruto. A maioria do meu mirtilo eu vendo para ele congelado, para agroindústria, ou até para turistas, pessoas da minha região aqui, vizinhos. E também faço a comercialização em cumbucazinhas de 125 gramas, dele in natura. Então, para supermercados ou para feiras livres em Vitória, Vila Velha, Domingos Martins. Se tivesse mais produto, eu teria, então, essa demanda por produto, O meu desejo sempre foi me manter na roça, ajudando o meu pai. A gente é bem parceiro, nós dois, técnicos de agropecuária. É satisfatório ficar na roça, A gente gosta de estar aqui. Hora do nosso intervalo aqui no EV News. Você vai ver no próximo bloco o mau tempo que castiga e leva prejuízo às lavouras de café em Minas Gerais. O EV News está de volta para este segundo bloco. A você de casa, sempre ligado com a gente aqui na TV Evangelizar. Obrigado pela sua companhia. Obrigado também pelo carinho da sua audiência. A gente continua a falar do agro porque as chuvas dos últimos dias trouxeram impactos diferentes para o agronegócio no sul do país. Enquanto algumas lavouras enfrentam atrasos na colheita por causa do excesso de umidade, outras culturas e atividades no campo foram beneficiadas pelas condições do clima. Quem tem mais detalhes sobre esse assunto para a gente
É a repórter Suelen Rodrigues, que está ao vivo aqui no nosso telão. E aí, Suelen, o que é essa diferença? De que forma aí essa chuva impactou em diferentes culturas, também em diferentes regiões aí do sul do país? Bem-vindo aqui ao nosso EV News. Obrigada, Odilon, lá para você e a todos que estão nos assistindo aqui no EV News. Pois é, os eventos climáticos vêm impactando aqui a região sul do país. As chuvas intensas vêm prejudicando alguns setores do agronegócio, mas também beneficiando outros. Aqui no Paraná, por exemplo, o excesso de chuva, alta umidade e também as temperaturas mais baixas acabam afetando as colheitas já na fase final. De acordo com o DERAL, que é o Departamento de Economia Rural, os reflexos foram sentidos com mais intensidades entre os dias 9 e 15 de junho. A colheita da segunda safra de milho ficou mais lenta porque os agricultores encontraram dificuldade para entrar nas lavouras encharcadas e agora os produtores aguardam condições mais favoráveis para colher as espigas com menos umidade e evitar perdas. O café também sentiu os efeitos da chuva em várias regiões. Os cafeicultores também tiveram dificuldades para colher e secar os grãos. Já o feijão, além do impacto da chuva, ele já vinha sofrendo consequências da estiagem em períodos anteriores. Por outro lado, o clima úmido também trouxe benefícios para alguns setores do agronegócio. As pastagens encontram ali boas condições para a pecuária de corte e leite e culturas de inverno, como o trigo e aveia, também apresentam boas condições nesse desenvolvimento inicial. Na fruticultura, a produção de tangerina e kiwi também apresentam boas condições. Bom, ou seja, a chuva que dificulta alguns setores e favorece outros, mostra, né, que o clima ele é um dos fatores decisivos para o desempenho no campo. Eu volto com você, Odilon. Certo, Suelen, muito obrigado pelas suas informações. Está aí a Suelen Rodrigues nos atualizando, né, nos trazendo esse panorama geral aí de como está o desenvolvimento das culturas pelo estado do Paraná, também pelo sul do país. Os temporais de granizo que têm atingido Minas Gerais têm prejudicado o agronegócio. O estado é o maior produtor nacional de café e a preocupação com as lavouras é bem grande. As pedras de gelo se acumulam em quintais e nas ruas. Os vídeos registrados por moradores mostram uma situação que preocupa muitos mineiros. Temporais com granizo em maio e neste mês de junho foram registrados em várias regiões do estado. O tamanho das pedras de gelo e a quantidade cada vez maior deixam as autoridades em alerta. O pesquisador em cafeicultura explica algumas medidas adotadas depois dos temporais de granizo nos cafezais. Pulverizar as plantas, de acordo com a recomendação do agrônomo, fazer a colheita desse café, o recolhimento desse café no chão o mais rápido possível e depois esperar para decidir qual poda que será feita. Pode ser que algumas lavouras, devido à intensidade, nem precisem ser podadas. E isso tem que ser tomada, essa decisão, com muita assertividade, porque o dano já ocorreu e todas as medidas agora que serão feitas é para reduzir o dano que ocorreu na lavoura. Hora do nosso giro de notícias aqui na TV Evangelizar e quem nos traz os detalhes direto da redação é a Marília Cheche. Olá, Marília, seja muito bem-vinda. Olá, Odilon. O IBGE abriu inscrições para um processo seletivo com mais de 8 mil vagas temporárias em todo o país. As oportunidades são para candidatos com ensino médio completo, com salários que variam de R$ 2 a R$ 4 mil, além dos benefícios. As inscrições seguem até o dia 1º de julho e devem ser feitas pela internet no site da banca organizadora. A taxa é de R$ 53 e as provas objetivas estão previstas para 27 de setembro. Cultura, sustentabilidade e preservação do patrimônio histórico estão no centro de duas novas iniciativas do governo federal lançadas no Paraná. A ministra da Cultura, Margarete Menezes, esteve em Paranaguá, no litoral do estado, e Colombo, na região metropolitana de Curitiba, ao lado de representantes do IFAM, da Universidade Federal do Paraná e de lideranças políticas para lançar duas iniciativas que buscam o fortalecimento das comunidades por meio da cultura. No litoral do estado, visitou o Instituto de Educação Dr. Caetano Munhoz da Rocha, prédio histórico atingido por um incêndio em abril. Margarete Menezes destacou a importância da atuação conjunta entre municípios, estados e a União para recuperar e preservar patrimônios culturais.
Em Colombo, o programa Territórios Verdes da Cultura vai incentivar soluções ambientais em espaços culturais, como a captação da água de chuva, a energia solar e hortas comunitárias. Em Paranaguá, o programa Conviver vai oferecer assistência técnica gratuita e capacitação para a preservação de imóveis em áreas tombadas e em centros históricos, reunindo universidades, especialistas e moradores. Essas foram as informações de hoje. Eu volto com você, Odilon. Valeu, Marília. Obrigado pelas suas informações. Bom trabalho e até a próxima. E hoje a gente se despede com imagens de Maringá, na região norte e noroeste do Paraná, uma das cidades brasileiras com melhor qualidade de vida. Você está vendo aí imagens, né, do verde, do Bosque do Ingá, bosque conhecido na cidade, pulmão da cidade de Maringá, um dos lugares mais utilizados aí pelo povo da cidade para caminhadas e atividades físicas. Aí a Catedral da cidade de Maringá, né, considerada a mais alta da América Latina. E aí você vê esse dia lindo em Maringá, essas imagens que mostram boa parte da belíssima cidade que fica no norte do Paraná. Eu fico por aqui, obrigado pela sua companhia, a gente se vê.